Se você faz parte ali da classe média, classe baixa, obviamente, quem tá ali na classe baixa deve focar no momento inicial em... Fomos conservadores, exatamente. Então a gente está simulando aqui uma pessoa que quer ter uma renda de 18 mil ao ano. Pegamos um valor aleatório que corresponde a R$ 1.500 por mês. E esse valor, o que você vai fazer? Você pega esses 18 mil ao ano... Muito obrigada, passou o bastão para mim. Muito legal, gente. Tomem seus assentos, por gentileza. Pessoal, pegue papel e caneta aí na sua mão, anote todos os insights que a gente tem para passar para vocês daqui em diante. Pessoal, por favor, coloque o slide na tela lá, vamos começar. Ontem a gente focou muito, como eu disse aqui no início, sobre a mentalidade que você precisa nutrir para que você esteja apto a ser um investidor, né? E acho que isso é extremamente importante, porque boa parte dos vídeos que acabam mais viralizando no nosso canal, inclusive, isso é bastante curioso, não são os vídeos em que a gente fala das partes técnicas, que a gente fala sobre as ações que a gente está comprando, o que a gente está fazendo na bolsa, pessoal. São sobre os comportamentos, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso ao longo dessa aula, sobre os comportamentos que boa parte das pessoas acabam criticando a respeito das finanças pessoais, das opções que o Barsi faz com o que fazer com o seu dinheiro, né? E ontem a gente também comentou sobre isso, que a liberdade financeira, a independência financeira é justamente você ter este poder de escolha, principalmente você poder dizer não. Mas vamos mergulhar um pouquinho, vamos entender um pouquinho do porquê que a gente está tão condicionado, né, a viver naquela roda, roda de ratos, Corrida dos ratos, obrigada, que foi o vídeo, inclusive, que a gente também passou ontem na aula 1. Então, a gente tem aí, como vocês estão vendo na tela, o padrão de vida. O que nós somos condicionados a pensar, né? Imagine que você está insatisfeito com o seu padrão de vida e você tem duas opções ali para o seu futuro. Você pode escolher viver de aparência ou você pode, obviamente, trabalhar, estudar, focar na sua atualização profissional para você crescer e, obviamente, melhorar a sua renda, que é o que a gente vai falar daqui em diante. E você tem aquela parcela da população que acaba trabalhando para melhorar, pensa no futuro, acabam ficando satisfeitos com o seu padrão de vida. O que eu quero dizer com isso? Exemplo, quem ganha 10 mil reais não consegue ter perenidade nas suas finanças pessoais se tem um padrão de vida que gasta exatamente tudo que ganha. Emergências acontecem, as prioridades ao longo das nossas vidas vão mudando, então você tinha um plano, né, como dizem, né, as pessoas planejam e Deus ri. A mesma coisa também acontece no mercado de capitais, pessoal. Então, tem muitas pessoas, inclusive, que imaginam que não só o que cai de salário na conta, mas o que tem de crédito ali no banco para usar, pô, eu não tenho 10 mil. Se eu tenho 10 mil mais 5 mil de crédito do banco, eu tenho 15 mil para gastar nesse mês. Então, esse é um pensamento que, obviamente, a pessoa é condicionada ao longo de sua vida, muito principalmente por influências de pessoas importantes, como pai, mãe, professores, né? Muitas vezes também o discurso religioso também, inclusive, muito falado sobre isso naquele livro do... Gente, eu tô péssima hoje de memória. Conversa com o Diabo, como é que é? Mais Esperto que o Diabo. Mais Esperto que o Diabo, obrigada, que é uma conversa com o diabo, tô quase fazendo 30 anos, tá difícil aqui, preciso tomar uma ginkgo biloba. Justamente nesse livro ele fala sobre as pessoas que mais condicionam os nossos comportamentos. E é justamente sobre isso que o Barsi é criticado. Então, a gente na escola, desde as nossas bases, somos ensinados principalmente a como gerar receita. Principalmente através do trabalho. Então, você nasce, você estuda, certo? Tudo isso para você ter uma profissão e depois você se aposentar. Então, muitos, inclusive dos coaches financeiros, falam sobre múltiplas gerações de renda, o que eu acredito também que está correto. Então, geração de renda, de receita, aliás, é sempre um pilar fundamental, que é o que a gente é condicionado a aprender desde as bases. Só que essa pirâmide não se sustenta se a gente não pensar nos outros dois pilares, que é o conceito do tripé, que é o que a gente falou muito ontem, que é o ato de poupar dinheiro, certo? Então, o ato de poupar dinheiro, ele muitas vezes é associado com uma pessoa sovina,
a pessoa que não tira o escorpião do bolso, né? E obviamente que isso, ao longo da vida, vai levando a gente a imaginar que pessoas que são mais prósperas, quem é o rico? Quem é aqueles que as pessoas aspiram ser? É o cara que tem um avião, é o cara que tem várias propriedades, que tem a mansão, que passa férias no verão europeu, quando não, na verdade, não é bem assim, né? E por último, a gente tem o último conceito do tripé, que é o conceito dos investimentos, que é basicamente o último dos conceitos aqui do tripé, que obviamente se você não tiver nenhum dos outros dois, que é a geração de receita e poupar dinheiro, você não vai conseguir chegar no terceiro. Ontem a gente viu também um vídeo do Dr. Lírio Parisotto, um grande investidor brasileiro, e ele fala justamente isso. Ó, você quer investir, você precisa de duas coisas. Primeiro, você precisa de caixa. E segundo, você precisa da mentalidade correta. Tá certo? Então, esse é o conceito do tripé e um alimenta o outro. Perfeito? E aqui eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o critério de renda familiar per capita. Tá? Por que eu trouxe isso aqui? Recentemente saiu uma pesquisa da Ambima bastante interessante e é de se pensar o que a gente pensa no nosso imaginário. Pessoas que ganham mais, tipicamente que a gente classifica como classe alta. O que é classe alta? Qual que é o valor per capita que essa pessoa ganha por mês? Acima de R$37 mil. Ou a renda domiciliar média de R$20 mil por mês. Essa pessoa, ela tem, teoricamente, mais acesso à informação, ela tem, teoricamente, mais acesso a outros produtos mais sofisticados, vamos dizer assim. Então, teoricamente, a classe alta investe melhor do que a classe média e a classe baixa. Isso é uma grande mentira, pessoal. A gente tem um total de mais de 24 mil contas com saldo acima de R$1 milhão parados na poupança. Isso é um custo de oportunidade gigantesco. Em um país inflacionário como o nosso, deixar de ganhar é a mesma coisa que optar pela perda. Então a gente percebe que, de fato, esse pilar de educação financeira, ele falta para as bases de todas as nossas classes sociais, tá certo? E que, obviamente, envolve também algumas questões culturais que a gente precisa, obviamente, fazer um trabalho de geração para geração. Né? Então, quantos de vocês já não foram influenciados, por exemplo, pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos seus sobrinhos, do tipo, poxa, você já procurou sobre investimento, um tesouro direto, alguma coisa diferente do que o seu gerente do banco tá te oferecendo, né? Então, acho que é bastante importante vocês compartilharem esse conteúdo com as pessoas, com o círculo familiar de vocês e com o círculo de amizade de vocês, tá bom? Isso aí. Vocês aprenderam sobre finanças na escola? Não. Não, né? Não. 100% em casa. Em casa. Vocês também? Totalmente. Complicado isso, né? Olha, eu não sei, por exemplo, se eu seria uma investidora de bolsa se eu não tivesse uma família que tivesse esse background de investimentos. Pouquíssimas famílias, quando eu estava crescendo na década, ali no início dos anos 2000, falavam sobre ações no almoço, no café da manhã, na janta, né? O que, obviamente, denuncia que é bastante importante a gente falar sobre esse assunto, tá, pessoal? E se você faz parte ali da classe média, classe baixa, obviamente, quem está ali na classe baixa deve focar no momento inicial em formar uma reserva financeira para se sentir mais seguro, para uma emergência e, claro, usar esses recursos, principalmente nos estudos, para evoluir profissionalmente, para que, obviamente, consiga se estruturar financeiramente, sobre no final do mês e parta para o pilar dos investimentos. Ô Lu, e só uma coisa interessante que as pessoas confundem é que o que vai deixar rico cada uma dessas pessoas não é bolsa de valores. Exatamente. Tá? É o trabalho. Então a pessoa precisa trabalhar para gerar uma renda, ser melhor no trabalho, para investir e aí sim multiplicar, né, esse valor. Mas sem trabalho é impossível. Total. Porque as pessoas muitas vezes começam a investir, fica fissuradas em bolsa, em número, com aquele excesso de informação que a gente falou ontem, né, e acaba mais atrapalhando, prejudicando ela no trabalho, de repente é mandado embora e está sem trabalho, sem dinheiro, né, com a família para sustentar. Então é fundamental focar no trabalho. Que é justamente do slide anterior, né? Não existe renda passiva sem a renda ativa primeiro. Então a gente não está aqui para vender milagre para vocês, pessoal. A gente está aqui para falar sobre a matemática e a gente vai falar sobre bolsa daqui a pouquinho. Luiz
Bar se recebe mais de 1 milhão por dia em dividendos. Mas quanto maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira gasta por mês? Eu gasto aquilo que é necessário. Você vai comprar um Porsche, vai pagar 500 mil reais. Né? Eu tenho um Passat, uma variante Passat, 2010, custa 40 mil reais. Eu consegui vencer porque eu não sou um patrocinador da Porsche. Eu prefiro que o dinheiro que eu vou colocar na Porsche fique comigo. Eu acho que o cidadão, ele não consegue administrar os seus egos. Eu tenho, acho que uns 40 pares de sapato. Você sabe a propensão marginal para consumir? Eu já não tenho mais. Eu não tenho onde gastar o dinheiro. Eu moro bem, eu moro num apartamento de 300 metros. Mais do que isso, eu acho que é esnobar, jogar dinheiro fora. Talvez por isso que eu cheguei nos 84 anos. Porque eu vivo bem comigo mesmo. Eu vivo para mim, eu não vivo para os outros. E aí, falando em renda mensal, pedi para a produção colocar aqui na tela o próximo slide. Obrigado. Como você vai fazer para determinar essa renda mensal no futuro na Bolsa de Valores? Antes de mais nada, qual que é a definição da renda passiva? Muito simples. Renda ativa, você tem o seu trabalho, a sua dedicação gerando uma renda ativa, mais o seu dinheiro investido, isso te gera uma renda passiva. É interessante que esse equilíbrio renda ativa e dinheiro investido, ele pode ir mudando ao longo do tempo. Então, qual que é a ideia central aqui? Que ao longo do tempo você possa diminuir essa renda ativa, você quer desacelerar um pouco, você quer ter um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de liberdade, você vai diminuindo isso à medida que o dinheiro investido vai aumentando. Com tudo isso, você consegue uma renda passiva e amanhã consegue eventualmente até viver de renda. Sua segunda renda pode se tornar a primeira. De trás para frente, como que você vai fazer para determinar essa renda mensal no futuro? Muito simples. Primeiro você vai falar quanto que eu quero de renda extra por ano. Essa segunda renda, a princípio, eu quero ter quanto por ano, eu quero ter quanto por mês. Segundo passo, você vai dividir o valor anual desse objetivo pela média anual de proventos pagos por uma ação. Parece difícil? Deixa eu passar para o próximo slide aqui que eu acho que vai ficar muito simples. A gente pegou um exemplo aqui totalmente fictício, tá? Aliás, eu achei que é uma empresa de baixo yield, da próxima vez a gente capricha até um pouquinho mais. Foi conservador. Fomos conservadores, exatamente. Então a gente está simulando aqui uma pessoa que quer ter uma renda de 18 mil ao ano. Pegamos um valor aleatório que corresponde a R$ 1.500 por mês. E esse valor, o que você vai fazer? Você pega esses 18 mil ao ano, divide pelo dividendo pago por ação por ano, que é R$1, no caso dessa empresa específica. Isso significa que você vai ter que comprar 18 mil ações dessa empresa para ter essa renda de 18 mil ao ano, 1.500 por mês. Se você está comprando uma empresa que custa R$17, 18 mil ações vezes R$17, 306 mil reais. Parece muito dinheiro? Não se preocupa, Fabião sempre fala isso. O que você faz, Fabião? Corta o zero. Corta o zero, Cortemos exatamente. o zero. Você não desiste do teu objetivo, você Não. adapta ele à sua realidade. Vai Isso que é cortando o importante. zero até dar certo. Então né, você filho? cortou o zero, você não consegue investir 306, corta um zero, você vai investir R$30.600. Perfeito. Você vai chegar, por enquanto, é um começo. O importante é dar o primeiro passo e é isso que a gente se propõe aqui a fazer. Pessoal, tô aqui no cantinho, vamos lá, gravei a tela do AGF+, tá? Esse é o meu aplicativo, como vocês podem ver. A renda recebida nos últimos 12 meses, a renda a receber agora provisionada no mês de março, crescimento dos meus dividendos com as principais pagadoras e aqui a minha meta de ganhar R$100 mil por mês em dividendos, tá bom? Tô chegando aí na metade da minha meta. Algumas outras ferramentas, como o aportador, que te mostra o que tem o sinal verde aí para você possivelmente aportar. E neste momento aqui, eu cliquei nesta lupinha aqui em cima, que te manda para o perfil da empresa. Neste caso, estou olhando aqui a TRPL com algumas métricas. Então, algumas métricas de dividendos, múltiplos, métricas aqui de balanço, principalmente margem, cotação, né, o gráfico aqui para ser algo mais visual, rentabilidades e lá embaixo, proventos, tá? É uma ferramenta muito completa.
É muito importante vocês se inscreverem no canal, porque ele representa a nossa voz, tá entendendo? Nós não temos uma didática tão fundamental e tão objetiva como tem aí o canal. E o canal ele é um órgão de divulgação que procura não adivinhar, mas transmitir aquilo que realmente é importante que os senhores saibam para se conduzirem de uma forma positiva no mercado de valores.